Buenos dias, muchachos! Sou a professora Suzane Carvalho e sou a professora de cultura espanhola de vocês. Hoje vamos estudar sobre o teatro hispano-americano e vamos abordar um pouco sobre o contexto histórico, sobre os gêneros e também os seus principais representantes. Relembrando que o teatro hispano-americano contemporâneo, ele é diversificado e ele é muito dinâmico, além de refletir as complexidades sociais, políticas e culturais da região. Agora vamos abordar algumas das suas principais características marcantes. Antes, vamos entender que o teatro hispano-americano, ele se refere às produções teatrais criadas em países de língua espanhola na América Latina. Então, o teatro hispano-americano, ele vai refletir as produções teatrais dos países que falam espanhol como língua oficial. Isso na América Latina, certo? Incluindo também as obras de dramaturgos e encenadores de nações como o México, como a Argentina, como o Chile, a Colômbia, como Cuba e o Peru, entre outras nações. E esse teatro hispano-americano, ele reflete as diversas realidades culturais, sociais, políticas e histórias da região. E são frequentemente abordados temas como identidade nacional, como desigualdade social, como política, ditadura, além de questões indígenas e de gênero. Então vamos entender um pouco sobre a introdução ao teatro hispano-americano contemporâneo. Bem, o teatro hispano-americano contemporâneo, ele é profundamente moldado pelos acontecimentos históricos, sociais e políticos da América Latina, a partir aí do século XX. E ele se desenvolve em um cenário marcado pela busca de identidade nacional e pelas turbulências políticas que afetaram esses países e as suas diversas regiões. E para entender melhor um pouco do teatro contemporâneo, é essencial que nós possamos contextualizá-lo dentro de suas dinâmicas históricas. Então, vamos iniciar contextualizando aí esse teatro depois do colonialismo, certo? Ou seja, após aí a Espanha colonizar essas regiões e essas regiões conseguirem aí a sua independência. Após o período de colonização e independência dos países hispano-americanos, os intelectuais, os artistas, eles começam a questionar a forte influência europeia nos países que falam espanhol, né? Então, o teatro, ele passou a ser uma forma de expressão, né? De trazer aí uma busca pela identidade cultural genuinamente latino-americana. E muitas vezes esse teatro ele combina elementos da cultura popular, das tradições indígenas e africanas, com influências também ocidentais. Muitos países hispano-americanos começaram a investir na criação de um teatro nacional, que refletisse as suas próprias histórias e lutas, e não mais as histórias europeias, né? Esse período ele é marcado agora pela valorização, olha aqui, ó, de temas locais e pela representação de personagens que falam aí ao público latino-americano e que também abordam problemas como as desigualdades, como a pobreza, como os conflitos, as tradições rurais, a modernidade desses países. Já nos anos de 1960 e 1970, esse teatro ele é influenciado pelas ditaduras militares, né? Então, nessa época de 60 a 70, muitos países da América Latina, como a Argentina, o Chile, inclusive o Brasil, né? O Uruguai também e outros países, eles viveram sob regimes ditatoriais. E essas ditaduras, elas tiveram um impacto profundo no teatro. Por quê? Porque a censura foi imposta, né, pelos governos e isso forçou os artistas a encontrarem formas alternativas de expressar sua crítica política e social. E muitas vezes eles utilizavam símbolos e metáforas para contornar a repressão. Tá? E nesse contexto é que surge aí o teatro da resistência, que se opõe à ditadura. Ele denuncia os abusos do poder, a violência e a violação aí dos direitos humanos.
Também há o surgimento do teatro do absurdo, né? Ele também vai surgir aí nesse período de ditaduras militares e vai refletir, esse teatro do absurdo vai refletir a falta de lógica e a alienação que foi provocada aí por esses regimes opressores. Na redemocratização e globalização, tá? Com a queda, na verdade, dessas ditaduras e o retorno aí da democracia em muitos países da América Latina, o teatro ele vai ter uma renovação. Agora o foco ele muda. Antes o foco era na resistência direta à ditadura. Agora o foco é explorar as feridas que foram deixadas aí por esses regimes ditatoriais, né? Como o desaparecimento de pessoas. Então, o teatro ele passa a abordar temas como cicatrizes emocionais, como a tortura, como a necessidade de justiça. E essas peças agora tratam aí de memórias, né? Tratam também de direitos humanos, tá? Então, agora, no período da redemocratização, no período de 1980 a 1990, o teatro hispano-americano passa a abordar novos temas e novos estilos. Né? Com a globalização, esse teatro hispano-americano, ele começa a abordar questões mais amplas, como a migração, a globalização da cultura, a crise de identidade que acompanha essas mudanças. E surge também nesse período de redemocratização o teatro feminista, né? Esse teatro feminista ele vai abordar as questões de gênero, né? Ele passa a abordar temas como identidade sexual e o papel também da mulher dentro da sociedade. Então, relembrando que o teatro hispano-americano ele se desenvolve nesse período de pós-colonialismo, né? Nesse período também de ditaduras e também nesse período em processo de redemocratização. Então, agora a gente vai abordar um pouco sobre as características do teatro hispano-americano contemporâneo. Então, quais são as principais temáticas abordadas nesse teatro hispano-americano? As principais temáticas abordadas são questões sociais e políticas. Aí, a denúncia social, né? Ou seja, o teatro latino-americano, ele é um meio privilegiado de denúncia das condições sociais e políticas. Há também o teatro de memória, que traz também aí a preservação da memória histórica. Então, o teatro ele torna-se um veículo para preservar a história, né? Lembrando aí ao público as atrocidades que foram cometidas pelos governos ditatoriais e lembrando também a importância de se buscar a justiça. Outra temática é o teatro experimental, né? Ou seja, esse teatro experimental, ele aborda uma desconstrução de formas tradicionais. Por quê? Porque agora esse teatro experimental, ele passa a envolver o público de uma maneira mais direta, mais participativa, né? Há também o teatro físico e performático, que o corpo do ator ele ganha aí grande destaque, né? Com movimentos físicos, com coreografias que complementam ou substituem aí até mesmo o texto falado. Há também temáticas do teatro documental e realismo social, ou seja, traz também um teatro mais documental, utilizando aí relatos verídicos, entrevistas, arquivos históricos, documentos. Ou seja, esse teatro também passa a abordar aí uma narrativa que representa acontecimentos reais. Então, esse teatro, ele traz um realismo crítico, né? Ao invés de apenas reproduzir a realidade de forma neutra, esse realismo crítico, esse teatro crítico, ele busca provocar o público a refletir sobre a sua realidade, né? A ter uma postura mais questionadora e de denúncia. E nós temos também a temática do metateatro, né? Que é uma reflexão sobre o próprio teatro. Quando o teatro aborda, o teatro hispano-americano aborda o metateatro,
né? Ele traz uma técnica em que a peça, ela reflete sobre a própria arte teatral. Então, é a peça falando da própria peça. E quais são os principais gêneros do teatro hispano-americano contemporâneo? Então, o teatro hispano-americano contemporâneo, ele traz gêneros realistas, né? Ou seja, o teatro realista, ele busca representar a realidade cotidiana de uma maneira mais direta e objetiva. E frequentemente aborda temas sociais, temas políticos, temas psicológicos, né? E esse teatro realista, ele é conhecido por trazer aí cenários que reproduzam fielmente ambientes reais e também traz personagens que enfrentam problemas cotidianos universais, né? E aborda questões como desigualdade social, como pobreza, como opressão política, como lutas de classe, né? Um exemplo desse teatro realista na Argentina acontece com o dramaturgo Roberto Cossa, né? Que é conhecido aí por suas peças realistas. Uma peça muito conhecida do teatro realista é La Nona, né? Que retrata aí conflitos familiares e as dificuldades econômicas vividas por muitos argentinos. Outro gênero teatral é o teatro de resistência, né? Esse teatro de resistência, ele surgiu como uma resposta às ditaduras militares, como a gente já viu, e também a repressão política, né? Que caracterizavam aí esses países hispano-americanos nas décadas de 60 e de 70. E esse gênero, esse teatro de resistência, ele utiliza o palco como uma forma de protesto. Contra o quê? Contra as injustiças e também utiliza o palco para denunciar os abusos de poder. Um exemplo é a obra do dramaturgo chileno Ariel Dorfman, com a sua peça La Muerte y la Doncella, que traz aí esse teatro de resistência com denúncia, né, à tortura, e traz também o tema de reconciliação desses países após aí a ditadura militar. Outro gênero é o teatro do absurdo. O que é o teatro do absurdo? Como a gente já viu, o teatro do absurdo vai refletir o caos, né? A alienação que são provocadas aí, esse caos, essa alienação, que são provocadas por regimes repressivos. E também aborda a incerteza do mundo moderno. Tá? Então, frequentemente, esse teatro do absurdo, ele critica o autoritarismo, o conformismo e o absurdo da existência dos regimes opressivos, né? Um exemplo aí é a obra de Griselda Cambaro, né? Que explora aí esses elementos do absurdo nas suas obras, tá? E traz também uma alegoria sobre a violência na sua obra. Há também outro gênero, que é o teatro documental, que também já vimos, que se baseia em relatos reais, em documentos históricos, para criar peças que retratem fatos verídicos, né? Um exemplo de peça que aborda esse teatro documental é El Tiempo de los Muertos, tá? É uma peça argentina que aborda aí uma história real dos desaparecidos durante a ditadura militar, né? Misturando também aí os documentos históricos nessa obra. Outro gênero é o teatro épico. O que é o teatro épico? O teatro épico, ele tem como objetivo educar o público, tá? Incentivar esse público a refletir criticamente sobre as condições sociais, as condições políticas, em vez apenas de se envolver, né, emocionalmente com a narrativa. Então, a ideia principal é trazer aí, é incentivar, é educar esse público a refletir de forma crítica, né, a questionar aí essas temáticas. Então, um exemplo é o dramaturgo brasileiro Augusto Boal, que com o teatro aí do oprimido, ele trouxe esse gênero, né, desse teatro épico para criar uma forma de teatro politicamente engajada, que permite que os espectadores eles se tornem atores e eles participem ativamente da resolução e dos conflitos sociais aí dessa obra.
Outro gênero é o teatro performático. O que é o teatro performático? É um teatro que vai integrar elementos de dança, música, artes visuais e performance, né? Esse teatro, ele é uma forma de expressão experimental que questiona a relação entre o corpo, o espaço e a identidade. Tá? Ele enfatiza o corpo, o uso desse corpo, né? E da fisicalidade dos atores, muitas vezes aí rompendo até com a linguagem verbal e utilizando apenas a linguagem corporal, tá? Um exemplo é no México, tá? O teatro Linha de Sombra, né, que é um teatro experimental que explora aí esse teatro performático, tá? E ele discute principalmente sobre violência, né, e fronteiras através das performances aí imersivas e viscerais. Há também outro gênero, que é o teatro feminista. Então, o teatro feminista é uma resposta às desigualdades de gênero e à luta das mulheres por direitos civis e políticos. Esse teatro feminista, ele traz um questionamento também dos papéis de gênero tradicionais e a denúncia também da violência de gênero. Um exemplo é Sabina Berman, que é uma dramaturga aí mexicana, tá? Que aborda muito nas suas peças, principalmente na peça Entre Bia e uma Mulher Desnuda, vai abordar aí essas questões de gênero, né? Esses papéis, essa desconstrução desses papéis de gênero. E quais são os principais representantes do teatro hispano-americano contemporâneo? Vamos lá. Uma representante argentina é Griselda Gambaro, tá? Que é uma das principais dramaturgas aí desse país. É uma figura central do teatro latino-americano contemporâneo e a sua obra ela é marcada por uma crítica incisiva às ditaduras militares e à violência institucional que permeou aí grande parte da história recente da América Latina. A sua principal obra é Antígona Furiosa, tá? Que eu queria que vocês observassem aqui nessa obra que ela traz aí, ela traz temas sobre a censura, sobre a opressão durante aí a ditadura militar. Eu queria que vocês observassem aqui uma parte aí dessa obra. Olha aí, Antígona Furiosa é a obra desta mulher, da Griselda Gambaro. O que está morto, está morto. O rei quer a paz dos cadáveres da cidade vazia. Enterrar meu irmão, honrar seu corpo como honrei sua vida, é uma afronta? Não. A afronta é deixá-lo apodrecer sem o respeito que merece. Então, gente, essa obra, né, de Griselda, ela aborda o direito de enterrar o seu irmão, desafiando aí o poder do opressor, que nega a dignidade aos mortos, né? É uma metáfora para os desaparecidos também durante o período da ditadura militar, né? E traz uma discussão sobre a resistência contra os regimes autoritários. Então, olha essa obra como aborda a questão aí da ditadura militar, aborda a violência que aconteceu, a opressão, né? Então, Griselda Gambaro traz essa temática nas suas obras e produções teatrais. Outra dramaturga é Sabina Berman, que é uma das mais renomadas dramaturgas e escritoras feministas do México. A sua obra aborda temas relacionados ao feminismo, à política e à cultura mexicana, sempre com uma abordagem bem irreverente e crítica, tá? Uma das suas obras principais é Entre Bia e uma Mulher Desnuda. Ela vai abordar aí uma temática de identidade feminina, pela luta dos direitos das mulheres e essa desconstrução aí patriarcal, machista, né? Utilizando muito humor, muita ironia e uma abordagem bem crítica e engajada. Vamos observar um trecho dessa obra, Entre Bia e uma Mulher Desnuda. Olha aí. Gina, você não entende, não é? Tudo isso, esse jogo é parte de algo muito maior. Não se trata apenas de ser mulher ou homem,
mas de ser livre, de poder decidir o que fazer com o seu corpo, com a sua vida. Mas a sociedade ainda quer nos encaixar em papéis que já não nos cabem. Olha essa temática. O que aborda essa temática, né? Aqui, Gina, ela fala sobre as expectativas sociais, né, em torno dos papéis de gênero. Fala da luta por liberdade individual, reflete também as lutas feministas na América Latina, reflete as pressões sociais, as pressões culturais que ainda são existentes para a mulher na sociedade contemporânea. Então, olha como ela aborda aí a ideia de gênero, né? Mostrando que não é mais a ideia, não se trata mais da ideia de ser mulher ou homem, mas na ideia de liberdade. Então, ela traz de uma forma muito crítica aí esse papel atual da mulher na sociedade contemporânea. Outro dramaturgo é Ariel Dorfman. É um dramaturgo que nasceu na Argentina, mas foi radicado no Chile. E ele é um dos principais escritores e dramaturgos da América Latina. Suas peças são conhecidas aí por tratar de temas de direitos humanos, de justiça, de memória histórica, especialmente em relação aos horrores da ditadura militar na América Latina. Uma das suas obras principais e muito famosa é La Muerte y la Doncella, né? E ele foca muito em temas como a repressão, a tortura e a reconciliação após a violência estatal. Eu queria que a gente abordasse um trecho aí dessa obra de Ariel, La Muerte y la Doncella. Olha aí. Paulina, toda noite, quando fecho os olhos, ouço de novo sua voz. Não a voz dele, não, mas a voz que eu imaginava quando estava amarrada. Olha aí. Era a voz da justiça. Mas agora eu sei. A justiça não tem voz. A justiça é surda e cega. Olha essa crítica, gente. A justiça não tem voz. A justiça é surda e cega, né? Nesse trecho dessa obra de Ariel, esse trecho ele revela a dor e o trauma aí de Paulina, né? Que foi uma sobrevivente da tortura durante aí a ditadura militar. E esse trecho ele questiona a justiça, né? Após esses horrores que aconteceram durante a ditadura. E aqui Ariel ele explora as consequências psicológicas da violência, né? Ele também explora a complexidade da busca pela justiça. Então, olha como esse teatro hispano-americano, ele traz questões importantes, né? Ele denuncia, ele critica, ele faz com que o espectador, ele participe e ele saia dali, depois daquela peça, com uma ideia mais crítica, e não saia de uma forma neutra ou de uma forma romantizada, mas saia pensando, criticando, né? E entendendo aí essas questões tão importantes da sociedade hispano-americana. Outro dramaturgo é Mário Vargas Llosa, tá? Ele é do Peru. Ele é muito conhecido por sua carreira como romancista, tudo bem? Mas ele também contribuiu significativamente para o teatro hispano-americano. E seu trabalho, ele aborda uma forte crítica social e política. Uma das suas principais obras é La Señorita de Tacna. E nós temos também José Triana, de Cuba, né? O seu trabalho é altamente influenciado aí pelo contexto político de Cuba, especialmente pela Revolução Cubana, tá? Ele também explora temas relacionados à identidade, ao poder e à repressão. E uma das suas principais obras é La Noche de los Asesinos. E qual é a importância cultural aí desse teatro hispano-americano? Ele tem um papel fundamental na preservação e na transformação das culturas locais. Ele não apenas traz diversão, mas também ele educa, ele provoca discussões sobre as complexidades aí da vida na América Latina. Ele também faz com que nós possamos refletir, né, sobre as mudanças sociais e políticas dessa região. Então, nós ficamos por aqui. Hasta la vista!